É um comentário a partir, na verdade, do Terceira Margem do Rio. Lembrando que o que eu faço aqui, obviamente, não é uma análise do texto, né, exaustão, ou procurar sintomas do autor, coisas do tipo, mas sim a partir de pontos do texto fazer algumas considerações dentro do campo da psicologia e da psicanálise, né? Mais específico aqui o que eu trabalho. De Cleia Mello, boa noite. Então, eu fiz uma sequência de temas que eu considero fundamentais para a clínica. Psi, obviamente tem N mais, né? Mas eu escolhi aí cinco para fazer uma primeira leva. Comecei 2 semanas atrás com a questão diagnóstica a partir do Machado de Assis, lá com o Simão de Bacamarte, o alienista, né, falando da questão diagnóstica. Semana passada, eu a partir do Boa noite, Eduardo, boa noite, Laís, eu já falei boa noite, né? Ah, legal, legal. A gente já trocou uma ideia sobre isso, né? Sobre a arte, né? E aí, semana passada, eu falei sobre a questão do ciúme e inveja a partir de Dom Casmurro. Obviamente, não para analisar personagens e esgotar, mas, mais uma vez, a partir dos personagens, um pouco da história, algumas coisas assim, fazer algumas reflexões. E aí, hoje, eu peguei aqui o Guimarães Rosa, para mim, acho que é o maior dos escritores, né? Extremamente difícil, complexo de ler. Tipo, Grande Sertão Veredas e outros, mas mesmo seus contos assim, pequenos, não são fáceis não, né? E a Terceira Margem do Rio também não deixa de ter a sua super complexidade. Se você faz uma pesquisa aí, você vai encontrar uma porção de pessoas falando sobre Terceira Margem do Rio. E por várias esferas, né? Você pega pela via da literatura, estética, psicológica, psicanalítica, sociológica, etc. E eu vou fazer minhas considerações a partir, sei lá, de efeitos que essa leitura teve em mim, de reflexões que essa leitura teve, depois que eu faço algumas ideias a partir disso, mas o que eu vou tentar ficar um pouco próximo é da noção de função paterna e, e o que eu algumas reflexões da função paterna a partir da Terceira Margem do Rio, né? Porque eu também acho um dos temas fundamentais. Lembrando que semana que vem, temas fundamentais, teremos a questão do sadismo na filosofia na alcova do Marquês de Sade e depois, na outra semana, a última dessas 5 semanas, teremos o masoquismo a partir da Vênus das Peles do Sacher Masoch, né? Então, vamos trabalhar aqui. Primeiramente, fazer alguns apontamentos com relação à Terceira Margem do Rio. Você encontra aqui no Primeiras Histórias, Guimarães Rosa. Já cheguei a trabalhar isso no grupo de estudos, né? Peguei aí umas 2 aulas de grupo de estudo para fazer um comentário sobre. E aqui, então, vou fazer mais uma vez passando por esse conto e tirar algumas ideias. Então, eu vou pegar alguns pontos com vocês, tá? Isso é fácil de achar, você põe lá no Google, Terceira Margem do Rio, PDF, você acha fácil. Alguns pontos que eu destaquei. Nosso pai era um homem cumpridor, ordeiro, positivo. Começa daí, né? Um cara ordeiro, cumpridor, beleza. E ele diz assim que era um pai muito quieto. E esse pai muito quieto, e você tinha ali a mãe que era diferente disso, né? A mãe que regia ali, a mãe que mandava na situação. Fala, nossa mãe era quem regia e quem ralhava no diário com a gente. Só que daí, né, tudo ia bem nessa família em que o pai é quieto, cumpridor, ordeiro, positivo, presente, o pai presente ali, mais silencioso. Mas uma mãe mais enérgica, mais que ali que dava, né, regia a família. E aí um certo dia o pai vai lá e pede, vai lá e manda fazer uma canoa. Do nada, assim, manda fazer uma canoa e fala: era a série, encomendou a canoa especial de pau de vinhático, pequena, mal tabunha da popa, como para caber justo o remador. Então, assim, pediu para fazer uma canoa para um, né, só para caber ele. Teve de ser toda fabricada, escolhida, forte, arqueada em rijo, própria para dever durar na água por uns 20 ou 30 anos. Alguns detalhes aí, né? Então, uma canoa para um, para durar uns 20, 30 anos. E para que você queria? Para que esse pai, que nunca falava nada, queria uma canoa para uma pessoa com duração de 20, 30 anos? Será que é para pescar? Será que é para se aventurar por aí? Né? Para que servia isso? Eles perguntavam e diz: nosso pai não dizia nada. O pai continua em silêncio. Era um caiaque, mas nessa edição está escrito era uma canoa.
na edição da... Qual que é essa daqui? Ateneu? Não, Nova Fronteira. Seguindo aqui, sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Ele mandou fazer lá a canoa, ou o caiaque, mas eu vou no livro aqui, a canoa. Feita essa canoa, se despediu de todo mundo, da família, e foi embora. A mãe ficou meio, né, ficou um pouco incrédula e puta com a situação, e ela fala o seguinte: você vai, você fique, você nunca volte. Então, se você vai, você fica por lá, porque você não vai voltar para cá depois. Né? E ele assistindo tudo isso, o menino aqui, porque tudo acontece do ponto de vista do filho, criança aqui, mas ele já narra mais velho, né? Ele é mais velho, se lembrando criança, narrando essas situações. E fala um pouco mais para frente, ó. O rumo daquilo me animava, chega a um propósito, perguntei: pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa? Ele faz esse pedido, ele só retornou o olhar para mim e me botou a bênção, com um gesto me andando para trás. Fiz que vim, mas ainda virei na gruta do mato para saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou pelo remar. E desamarrou pelo remar. E a canoa saiu se indo, a sombra dela por igual, feito um jacaré comprida e longa. Então, o pai que já não falava nunca, praticamente, uma mãe que meio que comandava a casa, um dia o cara vai lá, manda fazer uma canoa para que uma madeira que durasse aí de 20 a 30 anos, se despede da família, vai, a esposa fala, vai, mas nunca mais volte, fica por lá. O filho pede para ir junto, o pai simplesmente olha para ele e sorri, assim, faz um afago e diz assim, tchau, vou embora, né? E ele vai, e aí, quando ele vai, começa as perguntas: o que que aconteceu com esse cara? Por que ele foi? Para onde que ele vai? Ele vai e volta. E aí vem assim, ela fica envergonhada e fala: ó, nossa mãe vergonhosa se portou com muita cordura. Por isso, todos pensaram de nosso pai a razão em que não queriam falar. Era doideira isso? Seu pai, né? Será que o pai enlouqueceu? Meu pai tá louco? Só uns achavam, e tanto de poder também ser pagamento de promessa. Será que é uma promessa que ele tá pagando? Pegou essa canoa e se foi? Ou que nosso pai, quem sabe, por escrúpulo de estar com alguma feia doença, que seja lepra, se desertava para outra sina de existir, então, por estar doente, vai querer se afastar da família, de todos. E a coisa foi caminhando, as vozes das notícias se dando por certas pessoas, passadores, moradores das beiras, até do afastado de outra banda. E todo mundo se perguntando por que raios ele fez isso. E nesse processo aí que ele foi, o filho, vendo tudo isso, ele diz o seguinte: eu mesmo cumpria de trazer para ele, cada dia, um tanto de comida furtada. Então o que acontecia? Ele não pegou a canoa e foi embora, ele pegou e ficou ali. Então você tinha a margem do rio, aqui é onde ele entra, você tem lá uma outra margem do rio lá do outro lado, e ele ficava ali, meio que no meio do caminho, na terceira margem do rio. Nem vai nem volta, fica aquela coisa meio que empacada. E aí fica mais ainda essa dúvida, né? Porque se ele vai pegar e vai desbravar para algum canto, alguma coisa, mas não desbrava, fica parado. E o filho, então, vendo isso, pediu para o pai levar, o pai não leva. Ele ainda assim continua ali, levando todos os dias um pouco de comida furtada. E é interessante, assim, que ele leva essa comida, né? E a mãe dele, apesar de ter dito não volta mais aqui, ela sabia, né, que ele fazia isso e fingia que não sabia. Bom, começou a levar essa comida, e aí a coisa foi. O pessoal foi percebendo que realmente ele não voltava. Como ele não voltava, ele vai dizer: mandou vir o tio, nosso irmão dela, para auxiliar na fazenda e nos negócios. Alguém para ajudar nessa parte, que estava lá meio que controlado pelo pai, né? O pai que cuidava disso. E aí então você tem alguém para ajudar a fazer isso. Mandou vir o mestre para nós, os meninos, incumbiu ao padre que um dia se revestisse em praia de imagem para esconjurar e clamar ao nosso pai o dever de desistir da tristonha teima. O pai teimoso ali, insistindo ali. Mas não adiantava. Né? Nosso pai passava ao lago, avistado de luso, cruzando na canoa sem deixar ninguém se chegar a pega ou a fala. Um dia até um barco com repórteres tentaram se aproximar, mas ele foi embora antes, né? Ele foi para outro lado, sem ninguém conseguir chegar até ele, sem conseguir escutar o que ele tem para dizer, ou tirar uma foto, ou te filmar, ou coisas do tipo.
filmar não, né? Tirar uma foto aqui, tentar de alguma forma reproduzir, saber do que se passava, escutar o que se passava, mesmo assim não adiantava. E aí foi caminhando e o tempo vai passando, né? A gente teve que se acostumar com aquilo. Boa noite, André. As penas que com aquilo a gente mesmo não se acostumou, ensina a verdade. Tiro por mim que no que queria e no que não queria, só que o nosso pai me achava. Assunto que jogava para trás meus pensamentos. O severo que era, de não se entender de maneira nenhuma como ele aguentava. Como é que ele conseguia? Ficava o filho pensando e se colocando no lugar do pai. Como é que ele consegue estar numa canoa para um só, ficando ali naquele espaço minúsculo, dia e noite, frio, calor, chuva, sol. O tempo todo em cima disso ele coloca semanas, meses, os anos se passaram, e até se questiona assim, ele não adoecia? Né? Ele não ficava doente naquela posição? E além de tudo, né, ficou todo esse tempo se passando e ele nunca mais falando com nenhuma pessoa, ninguém. Então, eu vou fazer alguns comentários mais depois do que eu apresentar o texto, né, mas você já vai percebendo algumas coisas assim, né? Eu achei interessante quando, às vezes, que eu trabalhei esse texto, vai despertando coisas diferentes e pessoas diferentes a partir das suas experiências. Né? Uma das experiências que já relatadas, de mais de uma pessoa, inclusive, é desse pai que vai embora. Né? Esse pai que vai e deixa ali essa família deriva e a família tendo que fazer, né, alguma coisa. Até curioso isso, né? Porque é aquela coisa. Parece que se fosse o pai morto, seria mais fácil de lidar, porque morreu. Né? É impossível estar ali. Agora, o pai não morreu. O pai está ali, mas não quer ver, passa pelo desejo dele. Né? E é legal pensar nisso, né? Porque isso tem dimensões muito diferentes. E só fazendo um paralelo, lembrando que eu vou pegar esse texto para tirar algumas reflexões que eu escuto na clínica. E também penso, né? E já escutei fora da clínica. O quanto essa história aparece muito na clínica. Né? De mães, de pais, de pessoas que trazem esse relato. De pai é muito comum, ainda mais no Brasil. Né? Desse pai que não está lá, mas aquele pai que não está lá por uma opção dele. Não porque morreu. Né? E eu já escutei isso de mais de uma pessoa. Eu preferia que meu pai tivesse morrido a ter que constatar que ele está vivo, que ele tem desejos outros, mas esse desejo não se refere a mim, ou a minha família, ou a nossa família. Lembrando que isso aqui é algumas ideias que saem a partir do texto. E aí veja quanta coisa vai acontecer e esse pai está ali, mas não está. Minha irmã se casou. Nossa mãe não quis festa. A gente imaginava nele quando se comia uma comida mais gostosa. Assim como assim como no gasalhado da noite, no desamparo dessas noites de muita chuva, fria, forte, nosso pai só com a mão e uma cabaça para esvaziar na canoa de água do temporal. Então, é curioso isso aqui, né? Né? Além de ele estar longe, né? E sei lá, seu desejo não está direcionado, ainda quem fica sofrendo os efeitos. Os efeitos, primeiro, da interrogação, que raios, por que fez essa escolha? Porque não vem. E além disso, tudo que você faz, pelo menos ele coloca assim, tudo que tinha de uma comida mais gostosa, você come com aquela culpa, assim, pô, tô comendo, mas ele não pode comer. Ah, eu tô nessa coberta, mas o outro não pode ter isso. Ah, eu tenho não sei o quê, mas ele pode não ter tal coisa. Ah, aqui tô quentinho, mas ele pode estar passando frio. Pensando em algumas ideias de que aparecem na clínica, pessoas que têm aquele sofrimento ali, né, contra o sucesso na vida, por exemplo, o crescimento na vida, porque de alguma forma, toda forma de crescimento traz esse sentimento de culpa de estar superando de alguma forma o pai ou a mãe, ou ultrapassando as condições socioeconômicas do pai ou da mãe, entre outras, né? Então, assim, eu não posso ser feliz porque meus pais ou minha família que eu deixei, né, não estão felizes, supostamente não estão felizes. Isso é muito comum na clínica, muito comum esse tipo de narrativa da pessoa não poder, às vezes, ter prazer, ter ganhos, ter crescimento. Por quê? Eu não posso ter porque lá meu pai sabe lá onde está, passando fome, necessidade, frio, etc. E lembrando, isso é uma das questões que gosto muito na psicanálise, que não tem essa, né? O sujeito desejou, escolheu estar lá em outro lugar e não aqui.
Essa é uma das grandes conquistas que acontece na clínica, a pessoa poder, por exemplo, tá lá num crescimento de vida assim, socioeconômica e lembra dos pais, da família pobre que não quis tal coisa, de começar a dizer assim, bom, essa é a escolha deles, né? Eu não fiz essa escolha, minha escolha é outra. E não é aquela coisa de se impedir, de se impossibilitar, porque se realizava aquele sentimento de culpa, ah, mas meus pais, ah, minha família, ah, porque o outro. E vai trazendo várias coisas, né? Ó, às vezes, algum conhecido nosso achava que eu ia ficando mais parecido com o nosso pai. Já fazendo uns paralelos, né? Porque eu sei que o tempo vai. Tem muito assunto aqui, mas é interessante aquela tentativa inicial que ele fala, né, de me leve junto com você, que tem um certo lugar de identificação, pensando na psicanálise, deixe ser como você. E depois traz aqui essa fala das pessoas, né? Ó, às vezes algum conhecido dizia que ele estava ficando parecido com o nosso pai, mas eu sabia que ele agora virara cabeludo, barbudo, de unhas grandes, mau e magro, ficado preto de sol e dos pelos com aspecto de bicho. Interessante isso, né? O pai virar bicho. Isso me lembra aqui a questão desse bicho, um comentário do Coutinho Jorge no Fundamentos da Psicanálise, volume 3, em que ele pega o Magritte, ele pega uma cena do entardecer, né, horário de Avenda, horário de Nossa Senhora, não sei, que é o horário que 6 da tarde, que deixa de ser dia, começa a noite, mas não é nem dia nem noite, fica aquela coisa entre uma coisa e outra. E aí ele faz um comparativo à questão do lobisomem, né, que o lobisomem, é, quem lembra do filme, né, do lobisomem, o que assustava não era nem ele homem e nem ele lobo, era o momento em que ele nem era lobo nem lobo nem homem, aquela, né, quando o nariz crescia assim, passava no SBT, a propaganda, por exemplo, o filme, é justamente ali, quando fica a coisa no entre uma coisa e outra, né? Que é um tema, o Coutinho Jorge ele pega a partir do texto do Freud, o Unheimlich, que é o estranho, ou o infamiliar, ou sei lá qual o nome da tradução vai ter, mas é um Unheimlich, que é o infamiliar, a tradução que eu mais gosto, que tem a ver com essa coisa assim confusa, nem uma coisa nem outra. Essa terceira margem do Rio fala muito sobre isso, esse lugar, né, nem lá nem cá, né? E também esse pai virando bicho, aspecto de bicho aqui, que é esse lugar de angústia. E aí, seguindo aqui, é, ele aí faz umas perguntas, né, doloridas, assim, as reflexões, tanto se pondo no lugar, mas também lembrando de pessoas que falam sobre isso no dia a dia, na clínica, quanto isso dói, e fala assim, será que ele não queria saber de nós? Que ele começa a fazer, a questionar o desejo do pai. Não queria saber de nós, não tinha afeto, mas por afeto mesmo, de respeito, sempre que às vezes me louvavam por causa de algum bom procedimento, eu falava. Apesar dele dizer assim, ó, quando ele era elogiado, foi meu pai que um dia me ensinou a fazer isso. Apesar do pai não estar lá, ele puxava esse nome do pai para dizer, foi com meu pai que eu aprendi tal coisa. Né? Com o meu pai que transmitiu tal coisa. O que não era certo, exato, mas que era mentira por ser verdade. Sendo que se ele não se lembrava mais, nem queria saber da gente, por que, que ele não subia ou descia o rio? Ou seja, assim, se você não pensa mais na gente, vai embora. Se pensa na gente, por que, que você não volta? Né? Fica nesse lugar aí, nem dentro nem fora, esse entre aí. E aí conta algumas coisas, quando a irmã dele teve um menino, teve um filho, e ela queria mostrar o neto pro pai, né? Mostrar, olha, eu tive um filho, esse é seu neto. E aí eles vão até lá, vai todo mundo, se arruma, vestido de branco, e vai então, ergue, né, vai até a beira do rio e faz, né, mostra ali, estica o bebê e fala assim, olha pai, tá aqui, vem ver, vem ver. O marido segurou e ainda assim chamaram, e ele não foi. Né? E aí diz assim, minha irmã chorou, nós todos aí choramos abraçados. Né? Mais uma vez, fazendo paralelos com o que você escuta na clínica, essa cena acontece muitas vezes, né, em pessoas diferentes, assim, contando isso. Essa falta desse desejo do pai, de interesse do pai, e que muitas vezes assim, seria melhor se ele tivesse morto, porque aí ficaria essa questão do desejo, seria uma impossibilidade porque morreu, mas não, está vivo, mas não quer. Por isso que inclusive, em algum outro momento eu posso falar sobre isso, a questão de perder alguém, né, um parceiro ou parceira, porque já escutei também, às vezes
perder alguém porque essa pessoa morreu é uma coisa, perder alguém porque essa pessoa não quer mais ficar com você é uma coisa bem diferente, tem a ver com desejo. E sempre que tem a ver com desejo, dói mais em nós, né? A perda por morte é revoltante, mas não passou pela pessoa. Né? Você vai lá e, sei lá, você xinga Deus, assim, foi injusto isso que você fez, mas quando passa pela pessoa não quer mais, aí é uma outra história. Não tem como falar que a culpa é de Deus uma história dessa. Parece o arquétipo cristão, onde Deus é o pai que se vê de longe. E aí depois desse episódio, a irmã se muda com o marido para longe. Tempos depois, a mãe vai também. Não tá mais a fim de ficar ali. E diz assim: olha só, né? Ó, legal, Laís falou uma coisa bacana. Ó. Aí vem a culpa em si mesmo de ser tão insuficiente que não consegue despertar nem o amor do pai. Essa é uma das interpretações possíveis, né, de se fazer. Interessante. E aí ele diz assim, né? Ó, ele mesmo estava ficando velho. Ele fala: eu fiquei aqui de resto. Eu nunca podia querer me casar. Olha só o que ele fala. Eu permaneci com as bagagens da vida. Essa história também não é estranha, né? De pessoas que, por conta de um sintoma do pai, da mãe, né, familiar, acaba ficando impossibilitada de buscar o que deseja. Tudo bem que a gente pode cair naquilo, mas não buscou por quê? Por que não vai atrás já que deseja isso? Mas não é simples, né? Basta querer. Não é só pensar, você precisa pensar diferente fora da caixinha, né? Seria muito mais simples. Mas esse peso, eu fiquei com as bagagens da vida, assim, o pai foi e falou assim, ó, toma, fica com tudo aí, não vou te mostrar como é que se faz, se vira e dá um jeito. E todo mundo vai embora, ele fica, ele fala, nosso pai carecia de mim, eu sei. E aí vem uma certa, até como foi falado ali, desse, despertar esse amor do pai, dele precisar às vezes criar essa ideia de que nosso pai carecia de mim, eu sei, sabe como? E aí ele fica nessa posição e ele fala, e nisso o tempo foi passando, e o cara, né, que eu era a criança, o filho, ele já está velho, ele falou assim, ó, já apontavam, já em mim, uns primeiros cabelos brancos. Sou homem de tristes palavras, de que era que eu tinha tanta culpa. Culpa do quê? Culpa talvez da insuficiência, como foi colocado aqui, de não conseguir nem causar esse desejo do pai. Eu tenho outra ideia também, mas daqui a pouco eu falo. Se o meu pai sempre fazia ausência e o rio, ponto perpétuo. Eu sofria já o começo da velhice. Olha só, esta vida era só o demoramento. Eu mesmo tinha achaques, ânsias, cá de baixo, cansaços, perrenguice de reumatismo. E ele, se eu tomar aqui, imagine quão pior ele está ali. Eu tenho uma certa. O que eu já vou apostando aqui é que também tem essa preocupação de que estado que ele está, porque tem talvez um ódio em relação a esse pai. Do tipo, você me largou aqui, cara. Você me largou aqui com as bagagens, você foi embora. E isso acontece, assim, né? Você tem certas pessoas, não só, vou falar na clínica, mas não é só na clínica, né? Que às vezes acontece, assim, de, sei lá, falou mal da mãe na sessão, aí tem que sair e ligar para mim ver se tá tudo bem. Oi, mãe, tá tudo bem com você? Porque tem aquela coisa quase de um pensamento mágico de que se eu falar mal da pessoa, se eu criticar, vai que aconteça alguma desgraça com essa pessoa. E uma vez até aí, fora do consultório, tudo diferente, né? Você pode fazer brincar de psicanálise selvagem. Uma pessoa falou assim para mim assim uma vez: "Ah, Saulo, eu ligo toda hora para saber como é que estão meus pais. Toda hora eu ligo para eles." Aí eu falei assim: "Você precisa se certificar se o ódio que você sente matou eles ou não, é isso?" A pessoa assim, credo. Mas pensa bem, né? Muitas vezes tem a ver com isso. Não que seja, mas pode ser que seja. Talvez sim, talvez não. Bom, e aí ele fala dessa questão desse pai aí, né? Ele fala: sou culpado de nem sei de dor, de nem sei o que, de dor em aberto no meu foro. Soubesse se as coisas fossem outras, eu fui tomando ideia. Aí um dia ele chegou e pensou assim: quer saber? Eu vou trocar de lugar com ele. E ele chega lá,
Chamei umas quantas vezes e falei o que me urgia jurado e declarado. Tive que reforçar a voz. Olha o que ele falou. Pai, o senhor está velho, já fez o seu tanto. Agora o senhor vem, não carece mais. O senhor vem e eu agora mesmo, quanto que seja, a ambas vontades, eu tomo o seu lugar, do senhor, na canoa. E nessa hora o coração dele estava pulando pela boca. Porque ele falou assim, ó, tá bom, passei a minha vida aqui, na primeira margem, você na terceira margem, então agora é hora de trocar. Você volta, entrega a canoa que eu sigo. Ele me escutou, agora ele escuta, né? E ficou em pé. Manejou o remo na água, proava para cá, concordado. E eu tremi. Porque veja, eu não sei o quanto ele pediu ali, crendo que o pai viesse, ou se foi aquela coisa de quando você. Uma hora os anjos podem falar amém, tipo, cuidado com o que você deseja, que uma hora pode se realizar. E ele fala isso e o pai começa a vir. E quando o pai começa a vir, ele treme profundo, de repente, porque antes ele tinha levantado o braço e feito um saudade gesto. O primeiro, depois de tantos anos decorridos. E eu não podia. Bom, vou dar spoiler aqui para um conto, né? Só ler rapidinho aqui. O que acontece nessa hora? O que acontece nessa hora? Não vou contar não. Deixa aí. Quem já sabe não conta. Quem não sabe procura lá para saber se. E aí, o pai veio, o pai não veio, veio e trocou de lugar, como é que ficou? Né? Então, essa história, assim, é uma história que é curta, mas em mim desperta muitas coisas, tanto na minha vida, na minha experiência pessoal, né? Também como no que eu escuto na clínica, né? Muitas coisas da clínica passam por esse ponto, essas questões. Tá desfocando aqui. Essas questões aparecem muitas vezes, né, nas falas de pacientes, de pessoas que eu atendo e de pessoas que eu conheço também. Bom, algumas coisas para se pensar. Então, mais uma vez, eu não vou fazer uma análise do texto, vou fazer algumas coisas. Minha interpretação do final, eu vou falar da minha interpretação do. Eu vou ter que contar, né? Tá bom, então eu conto, porque eu tenho que fazer minha. Como eu tenho que fazer minhas leituras, eu vou ter que falar. O que acontece? O pai vem, ele fala, troca de lugar com você. E na hora que o pai chega para trocar de lugar, ele vai embora. Ele não troca de lugar. Ele sai correndo ali, deixa eu até como. O que ele usa como expressão? Na hora que o pai chega ali, ele fala. E eu não podia, por pavor, arrepiado os cabelos, corri, fugi e me tirei de lá num procedimento desatinado, porquanto que ele me pareceu vir da parte de além. E eu estou pedindo um perdão. Na hora H, ele não troca de lugar com o pai. Ele vai embora. Ele foge. Então, pensar em algumas coisas. Algumas questões para pensar. A primeira coisa eu coloquei aqui, ó. O que é um pai para psicanálise? Então, eu até fiz uma postagem hoje falando da função do nome do pai. Embaçada essa câmera aqui, minha filha. Para de ficar embaçada. Aí, desembaçou. Então, eu estava falando da questão do nome do pai. E desmacaram do pai, Deus o livre. Eu vou até trazer uma história aqui bem legal, que acho que vocês conhecem, que eu já fiz uma postagem uma vez, mas talvez não. Mas vamos lá. Então, o pai para psicanálise está associado à ideia de lei, de interdição. O pai é aquele que é o não do pai. Então, o pai é aquele que proíbe. Sei lá, a gente sempre pensa na cena assim: se quer pedir alguma coisa, pede para a mãe que a mãe vai deixar e o pai não vai deixar. Claro que sempre tem gente que vai dizer assim: não, mas lá em casa é diferente. Meu pai que deixa, minha mãe que não deixa. Ah, na minha casa não tem pai, só tem mãe. Não, na minha casa só tem pai, não tem mãe. Enfim, né? Meio que nas fantasias e das nossas histórias culturais, tem geralmente essa característica. O pai é aquela figura mais vai fazer o que é o certo, o que é errado, você não pode fazer tal coisa, você está proibido de fazer isso, aquilo, e a mãe seria essa possibilidade de tudo. Pensando, saindo um pouco dessa esfera, né, mas pensando um pouco no cuidado materno, inicialmente é isso, né? Ainda ele vai chegar lá, Denise, vai ser uma metáfora já já, vou falar da metáfora já já. Mas pensando assim, né, inicialmente o cuidado materno fundamental. Como diz o Lacan,
O desejo materno é o cuidado materno, é capital, é necessário. Se não for o desejo materno, a criança não sobrevive. Vide Bowlby, falando sobre o bebê, a importância da maternagem. Vide Winnicott, falando da maternagem, Balint, etc. E tal. Então, o Kohut é um cara que fala muito sobre essa questão, e eu sempre enxergo assim, ó, você imaginar o bebê quando nasce como se fosse um celular descarregado, e o amor materno, o desejo materno, como se fosse a carga que vai dar lá carga de libido para que possa acontecer as trocas libidinais, os investimentos libidinais, retrações libidinais, a partir daí. Então a mãe tem essa função, mas melhor dizendo, a função materna tem essa função oceânica, essa função de sem fim, né, de infinito, oceânico, sem fim, sem fim, sem fim, sem fim. O pai é o que vem fazendo o corte, vem fazendo assim os furos. Claro que tem um grande furo ali, que é a castração, mas imagine então uma grande planície que não tem furo, né? Então nesse lugar que eu posso andar por todo esse campo, que não tem risco nenhum de eu cair. Enquanto você fala do pai, ele faz um buraco ali, faz um buraco e deixa então essa planície sem fim materna, deixa de existir. Tem um furo na história. Pensando ainda, né, foi colocada ali a questão de uma metáfora, já vou chegar na questão da metáfora. Freud, a questão do pai é muito forte. Você tem ali, inclusive, em termos de vida pessoal do Freud, você tem lá uma criança que era muito amada, né, o meu pequeno Sig de Ouro, como dizia a mãe dele. A mãe dele era 20 e poucos anos mais nova que o pai do Freud, alguma coisa assim, para mais. E super apaixonada pelo filho, o Sig de Ouro, e o pai já era mais firme, já era mais duro, né? E já tinha essas características. Isso fica marcado na história do Freud, fica marcado nas suas lembranças, fantasias e nos sonhos. E aí vai ter o famoso sonho, né, que veio para completar ali as dúvidas que o Freud tinha depois da morte do pai, em que ele chega na ideia de que ele desejava ali sua mãe com todo aquele amor e todo o privilégio que ela oferecia para ele e o ódio que sentiu pelo pai. Pelo pai, esse é aquele que estraga o barato, estraga o rolê, né, atrapalha, o pai que interdita. Então ele começa com essa ideia, ainda muito pensando nas figuras mesmo ali da mãe e do pai, e você encontra isso presente nos grandes casos que ele publica. Você pega o caso Dora, você tem ali o pai é muito forte na história, né? Você tem o pai da Dora, você tem a Dora, você tem o Sr. K e a Sra. K. É uma história muito legal, aliás, uma história muito legal, que é uma narrativa que começa com a Dora escrevendo uma carta que vai se matar, e aí o pai de Dora procura Freud, que já tinha atingido o pai da Dora, e aí então chega na ideia ali que o que aconteceu, e no fim tem toda uma história de que o pai de Dora não ligava para a mãe de Dora, porque era uma mulher sem graça, desinteressante, que sofria da psicose da dona de casa, de acordo com Freud, psicose da dona de casa, e que então desejava a senhora K, que conheceu lá uns passeios para a montanha, e aí, então, meio que como moeda de troca, o Sr. K viu que o pai da Dora dava pegava ali sua esposa, e aí meio que em troca ele pegava a Dora. Ela ficava num flerte ali. Né? Então ficou ali nessa coisa. Então você já tem ali a questão do pai muito presente no caso Dora, o pai muito sedutor, né? Passa muito para saber esse pai sedutor, que seduzia a Dora, seduzia a senhora K e por aí vai. Outro texto do Freud famosíssimo é o Pequeno Hans. Você também tem ali o pai na história. Você tem o Hans, a questão da fobia de cavalos, e que o Freud vai fazer uma leitura que, na verdade, a fobia de cavalos é um deslocamento do medo do pai, né, que o Hans teria medo desse pai, e ele meio que desloca esse medo para os cavalos, né, que ele pudesse, então, lidar de alguma forma com esse medo de algum tipo de retaliação pelo pai por ser uma criança saliente, desejosa, que ficava toda botando a mão no pipi, etc. E aí você tem também, né, vou falar só mais um, mas tem outros. Você pega, por exemplo, o caso Schreber, você tem o pai, uma presença muito forte ali, no caso Schreber, que é o Memória de um Doente dos Nervos, que você tem lá o relato do Paul Daniel Schreber, um jurista, contando lá que ele não é louco, num texto que é uma loucura, né, como delírio, e que o Freud faz toda uma amarração com relação à questão do pai na história. O Homem dos Ratos, você tem ali também a questão dos ratos, uma neurose obsessiva e que fica em cima da questão da dívida que
o Homem dos Ratos vai herdar do pai. O pai que era um rato de jogo, um pai que ficou devendo tal coisa, o pai que não pôde escolher a amada, ele fica então, ele herda esses sintomas do pai e fica em cima dessas questões. Essa questão, aliás, de herdar o sintoma me lembra um pouco a questão da terceira margem do rio. É o pai lá na sua canoa, e aí então ele fica ali à mercê, não vivendo, meio que congelado naquele ponto, sem o pai se movimentar, e quando ele vai oferecer, então, para fazer a troca, né, seria assim: vou herdar, vou assinar agora as suas promissórias e vou assumir sua dívida e pular fora. Então tem muita coisa aí nessa questão do pai. O pai é uma figura central na proposta freudiana. Lembrando que o Ferenczi já dizia assim, mas tem a questão da função materna muito importante, não sei o quê. Freud não deu tanta atenção assim, mas só para enxergar aqui o que rola, Freud está rolando aqui, certo? A questão do pai. O Ferenczi já aponta a questão da função materna. O Ferenczi vai ser base, porque ele vai ser analista da Melanie Klein, ou seja, vai ter influências para falar da função materna. Ele vai ter como aluno discípulo direto o Balint, que vai falar da falha básica, a questão da regressão maligna e benigna. Então vai falar muito da função materna e vai ter, querendo uma influência mais indireta em Winnicott, que vai falar da função materna, que vai dar isso tudo origem à escola das relações objetais, ou melhor, escola britânica de psicanálise, que o Adam Phillips vai chamar de escola do cuidado materno. Beleza. Então eu tenho isso daí. O que é legal de se pensar nessa história? O pai, nessa ideia do Freud, é uma figura intransponível. Você não pode superar esse pai. Esse pai é essa figura super forte, essa figura ameaçadora. Ainda não cheguei no pai metafórico, que foi falado ali. E aí tem algo, agora onde é que tá, né? Porque eu separei, aí eu não trouxe aqui meu tablet que foi lá pro meu filho ficar escutando a musiquinha, mas espera aí que eu vou colocar assim, ó. Deixa eu achar aqui. Jogo, filho, carro, fantasma, pai. Vamos ver se vai aparecer o que eu preciso. Olha só essa história aqui, muito legal. Aliás, foi uma postagem que fez sucesso na história da minha vida, né? Porque eu postei e aí deu, sabe, uns 1 milhão de divulgações. O pessoal depois cortou, tirou meu nome. Algumas pessoas me chamaram de babaca viajando. Nossa, nada a ver o que ele tá falando, muito louco. Mas enfim, tem um jogo, chama assim, ó, para pensar na ideia desse pai intransponível freudiano. Olha que legal, é muito legal essa história. Veja só. Jovem acha carro fantasma deixado por seu falecido pai em jogo de corrida. Olha que interessante. Você tem uma ideia aqui, o cara diz o seguinte, ó. Quando ele tinha 4 anos, o pai comprou um Xbox. E aí eles ficavam jogando, né? O Xbox, imagina, mas com 4 anos jogava muito mal, não tão bem quanto o pai. Beleza. Ele fala, tempos depois, quando ele tinha 6 anos, o pai morreu. Ele guardou o videogame e nunca mais jogou. Olha que história incrível. Anos depois, bem muitos anos depois, ele resolveu pegar, né, 10 anos depois, então já estava ali adolescente, ele mexendo no Xbox, vou jogar. E aí já tinha passado muitos anos da morte do pai, 10 anos, ele vai jogar o jogo, e é um jogo de corrida. Como é que chama o jogo de corrida aqui? Chama Rally Sport Challenger. Aí você tem, nessa corrida, quando você está correndo e você está... Imagina assim, você está correndo muito bem. Quando você vai bater o recorde da pista, um carro fantasma aparece. Quem é o carro fantasma? O carro mais rápido da pista, né? O carro mais rápido da história da pista, ele entra como um fantasma para você poder se comparar. Olha que freudiano isso, né? Então, ele começou a jogar, foi ficando bom. Quando ele estava muito bom, o carro fantasma apareceu e começou a mostrar o que o carro fez. Então, imagina, se você quer ser o mais rápido, o carro fantasma vai mostrar os caminhos que ele usou. E quando ele começa percebe o que é, ele vê que o carro fantasma é o pai. Não que o pai voltou das trevas para jogar com ele, não é isso, né? Ou do céu, ou sei lá de onde. O pai como jogador ficou na memória do jogo, então quando ele está lá prestes a ganhar, o carro fantasma aparecia. Ele podia correr contra o pai, e olha que interessante isso. E aí quando ele estava chegando assim, ele podia superar o pai, podia ser mais rápido que o pai. Só que quando ele estava chegando assim na linha de chegada, o que ele faz? Ele freia e o pai passava. Por quê? Se porventura ele for mais rápido que o pai, o que acontece com o pai? O pai desaparece.
Ele deixa de ser o mais rápido da pista, o garoto passa a ser o mais rápido e o fantasma do pai desaparece. Olha que história legal pra caramba, cara. Né? Essa história é muito, muito interessante. Claro, quando eu olhei isso, eu olho muito mais para esse olhar afetivo, assim, né? Que imagine a surpresa gostosa que foi para ele. Mas ao mesmo tempo, pensando aqui de uma forma mais psicanalítica, menos romanceada, que curioso isso, né? Não, se por acaso eu superar meu pai, ele desaparece como fantasma. Então eu prefiro não superar e o fantasma dele permanecer. Todas as noites, cara. Porque cara que pega caçamba de entulho adora fazer isso 10, 11 horas da noite. Eu acho que é fetiche, assim. O cara pensa assim, meu, que hora que eu posso fazer mais barulho? Às vezes vem 2 horas da manhã aqui pra pegar e não tá nem aí, cara. Tá nem aí com a caçamba. Eu adoraria ter esse desprendimento e, e assim, dane-se o outro que os caras de caçamba têm. Mas veja só isso, né? Veja só isso. Que bacana essa impossibilidade de superação. E no meio do negócio tem essa caçamba, mas acho que a caçamba foi embora já. E por que você está desfocando, criatura? Não sei desse foco. Bom, então esse é o pai freudiano. E, como eu já falei para vocês, né, a questão do cadê o pai na Escola Britânica de Psicanálise. E aí que vem aqui depois, aí sim, tem alguém que fala assim, mas e o pai como metáfora? O pai é uma metáfora. É, mais ou menos, tá? Para autores como o Ferben, para autores como o Balint, não se trata da metáfora, se trata de uma experiência com o pai real, com a mãe real, que ficou faltando e precisa ser reparada. É uma leitura que, sei lá, se eu concordo ou não, mas é uma leitura. Está desfocando essa bodega, não sei. Bom, aí chegamos no pai como função. Então, às vezes vale mais um pai fantasma do que nenhum pai. E aí eu tava falando o contrário no começo. Às vezes vale o pai morto do que o pai fantasma. Pelo menos você sabe que não tá ali, né? Sei lá. De vez, não é uma questão de desejo. Agora, quando eu chego Lacan, porque daí vem a galera assim, né? Vira e mexe, eu escuto. Ai, você fala de psicanálise, mas hoje em dia não tem mais a família patriarcal, não tem mais o pai, a mãe, não sei o quê. Continua do mesmo jeito. Porque não se trata da mãe e do pai, figuras as reais, se trata de funções. Eu chamo de função materna, como falei no comecinho da explicação sobre o que é o pai para a psicanálise, eu falei da função materna tudo aquilo que possibilita essa experiência, essa vivência de uma onipotência, de uma plenitude. Né? E a função paterna como essa questão do corte, essa questão da interdição. Então, trata-se de funções e não de pessoas. Isso não é só no Lacan, não. Quando você fala do Winnicott, a preocupação materna primária, a função materna, a mãe, não se trata só da mãe, a mãe que teve lá o filho, nasceu dela ali, não, cara. Se trata de uma pessoa que faz a função materna. Por exemplo, o Rony Von, eu sempre falo dele brincando assim, ele traz isso, que ele foi esse pai que foi mãe, né, que ele cuidou fazendo a função materna. E é possível, inclusive, uma mesma pessoa conseguir fazer essas duas coisas. E aí a questão do nome do pai como metáfora, como foi apresentado aqui, faz todo sentido. Uma mãe sozinha, uma mulher sozinha, por exemplo, conseguir fazer as duas funções, tanto materna quanto paterna. Em que sentido? Ela tem esse lado desse desejo e possibilidade da vivência narcísica, de infinitude, etc., mas também tem um momento de interdição e olhar, desejar uma outra coisa, uma coisa fora disso. Tá desfocado para vocês também? Eu não entendo o que é isso. Ai, que bodega, cara. Motor. Essa câmera aqui, vamos ver o que rola. Sei lá, não sei o que é. Isso aqui ajuda? Não. Não tá focando mesmo. Será que tem a ver com fantasma? No... Tá desfocada, cara. Deixa eu ver se eu pra trás. Tá alguma sujeira? Não, o som tá ok, mas beleza, não é o som. Ah, caramba.
Ah, e voltou. Ah, quando eu saio, eu que tô desfocando, é isso? Ah. Não, tá limpa, ó, tá vendo? Tá limpa agora. Ah, tá limpa. Só que daqui a pouco vai ficar desfocada. Pode ser as forças das trevas que eu fiquei invocando aqui sem querer. Bom, então aí voltando para a questão, que às vezes falam isso, né? É, falam isso, psicanálise não funciona mais porque o pai não existe mais, já não sei o que lá do pai. Cara, funciona do mesmo jeito, existe do mesmo jeito, função paterna, função materna, a mesma coisa. Pode ser qualquer figura que vai fazer. A doutora ela fala assim, ó, é mais fácil quando função materna e paterna são feitas por duas pessoas. É mais fácil para a criança. Mas pode ser que a função seja desempenhada por uma mesma pessoa. Em que sentido? Vamos pensar aqui, ó. Quando você fala de Lacan e de função paterna, ele fala do pai em três registros, para variar: real, simbólico e imaginário. O pai real é o pai real lá, concreto, o pai de carne e osso que fica aí perambulando ou não. O pai que inclusive estava lá, a terceira margem do rio estava lá. Eu não vou, ó, eu vou ficar aqui, eu vou ficar parado, ó. Vou ficar parado. Vou ficar parado aqui, não vai atrapalhar em nada, acho que vai focar. É, então, esse pai real é o pai de carne e osso, o pai que está ali presente, né? Aquele pai lá do bigode ou não da barba. Você tem a dimensão imaginária, que vai ter aquele exagero que vai ser colocado, aquele pai temido, aquele pai admirável, aquele pai que é interessante, que distorce a criança, ela enxerga, vê feitos incríveis que o pai é capaz de fazer, não só o pai, outras pessoas também, obviamente, com a dimensão imaginária. Mas o mais importante de todos, pensando aqui no Joel Dor, Estruturas e Clínica Psicanalítica, é falar que o mais importante é o pai simbólico, é o pai como função metafórica, o pai como um significante, ou para facilitar, um pai que é um nome que vai ser o destinatário do desejo materno. Exemplo, pensando lá no Freud, era assim, ó, agora vai para o seu quarto, eu não quero você aqui. Por quê? Porque o seu pai vai ficar aqui. Eu quero que o seu pai fique comigo, eu quero sair com o seu pai. Então veja que é o seu pai, mas podia ser assim, eu vou sair com as minhas amigas, eu não quero que você vá. Ah, eu vou estudar agora que eu tenho faculdade e você vai dormir. Ah, mas eu quero ficar com você. Você não vai ficar comigo porque eu tenho faculdade, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que tal coisa. Ou seja, a criança ela percebe que o desejo da mãe para de ser injetado nela ali e vira para uma outra coisa, certo? É o famoso assim, me erra. Me erra porque ela está olhando para uma outra coisa que não mais a criança. Então, isso é interessante. Aí a criança, o que acontece? Ela percebe no olhar materno a falta de desejo e ela vai tentar sondar assim, por que você não está mais me olhando, hein? Quem tá vivendo, quem tem algum namoro, casamento, etc., algum relacionamento, sabe exatamente como é que é. Você vê lá seu parceiro olhando para o infinito, assim, meio que, né, não tá aquela coisa para você. Você fica assim, você tá olhando para onde, hein? Para onde que você tá? O que você tá olhando aí? Você tá sorridendo? Você tá cantando por aí? O que que é isso? Ou até vai nessa via e aí vocês se separam a partir disso. E aí você fica tentando descobrir, mas por que você fez isso? Né? Quem que é a pessoa? Quem que é a outra pessoa? Quem é o outro? Quem é a outra da história? Me dê um nome para que eu possa saber quem é. Eu sempre fazia uma pergunta em sala de aula que era o seguinte: é melhor você, num relacionamento que você tem, ele acabar porque você foi trocado por uma outra pessoa ou porque seu parceiro ou parceira não te quer mais? Por quê? Né? Qual que é o melhor? Qual você acha pior? Ser trocado por alguém ou deixar de te amar? Vamos ver perguntas aí, melhor respostas. 5 segundos para respostas. É melhor ser trocado por alguém ou só deixarem de amar você? 1, 2, 3, 4, 5. Eu prefiro não ter outra pessoa, mas faltaria um nome. Tá. Então o Gabriel respondeu. O Gabriel é ponta firme, sempre respondendo ali e fazendo umas perguntas complexas no Telegram. Quem acha que ser trocado é pior, não é, cara. É melhor ser trocado. Por quê? Se você é trocado, você sabe por quem. Quem que é? Quem que é o vagabundo? Quem que é a vagabunda? Quem que é o vadio? Quem que é o desgraçado? Quem que é a fura-olho? Quem que é não sei o quê? Porque você tem um nome para odiar.
Quando você não tem um nome, você fica aquela coisa assim, desesperadora. Quem será que é? Aí você começa a perseguir a pessoa, ela separou de você, aí você vê assim, ela foi lá pro personal trainer. Será que é o personal trainer? Não, não é. Não deu certo. É o cara ali da, sei lá, não sei da onde, da faculdade. Você fala assim, não é também. Caramba, por que que é então? Então fica nesse lugar de me dar um nome, porque se você tem uma pessoa, você pode no Instagram dessa pessoa que você foi trocado e ficar olhando e odiar assim, ah, foi por esse desgraçado. Mas nem é tão melhor que eu assim, veja só o meu corpo e o dele, veja só a minha cara, veja só a minha beleza, não sei o que é. Aqui tal coisa talvez seja melhor. Você tem um ponto em que você consegue fazer essa articulação. Então, um nome, gente, facilita muita coisa. Então, voltando, por que eu tô falando tudo isso? Né? Tudo isso para pensar. O pai, né, nesse nível simbólico, é para onde está destinado o desejo materno. Ela diz um não para a criança, não porque tem tal coisa, não porque. A resposta foi boa, né? Sabe o que eu vou fazer, Andréia? Eu vou fazer uma caixinha, acho que eu sei fazer. Aí eu faço uma pergunta e vou pegar as respostas, porque eu não vou conseguir ver todas agora, mas eu fiquei curioso com as respostas. Então, o pai é uma metáfora, ou seja, né? O pai não é a pessoa concreta que você não. Às vezes eu posso ter o pai presente ali, como figura, carne e osso ali, mas se o desejo materno não passa por ele, por exemplo, é muito comum na clínica você escutar, por exemplo, pessoas que têm um pai, sei lá, alcoolista, em que a mãe diz assim: seu pai é um bosta, seu pai não é ninguém, seu pai é um merda, blá 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 blá. Você até pergunta assim: por que tá com ele ainda, né? Enfim, mas imagina quando tem essa questionamento, eu até possa ter. Mas o quanto é complicado para filhos de pais que têm essa característica, dessa mãe que, por exemplo, desvaloriza assim, meu desejo não vai para esse cara aqui. E aí o que acontece? Muitas vezes, aí que indica o texto O Inferno do Dever, o livro, aí muitas vezes, como tem esse desejo por esse pai, o filho ou filha acham que eles têm que entrar respondendo esse lugar de corresponder ao desejo materno. Né? Seguindo aqui então, nós temos isso, a importância de estar no discurso materno, de estar do desejo, e coisas muito importantes pensando na psicanálise. O pai é tão importante, pensando a função paterna é tão importante, porque ela que vai fazer o furo, ela que vai ser a falta, ela que vai ser o não todo. Né? Pensando na lei é isso, você pode tudo, exceto tal coisa. Então, você pode tudo? Pode pensar, função materna, pode tudo? Pode tudo. Em tese, função paterna. Não, você não pode tal coisa. Então, quando você pensa na lei, já tem a ver com isso. Estou ficando embaçado de novo. Vou usar a técnica assim, eu vou arrumar a mochila aqui, eu desapareci. E aí, quando eu voltei, ficou. Então, eu vou fazer isso. Toda vez que embaçar, eu pego alguma coisa no chão e eu volto. Então, é tão importante a questão da função paterna, porque tem a ver, então, com essa metáfora, que vai ser o destinatário do desejo. E é interessante isso, que é o start que dá. Então, assim, a interrogação é assim, então, vou montar uma alegoria aqui, né? uma caricatura. Então, a criança saca que o desejo materno é pelo pai. Aí vai lá e tenta se identificar com o pai. Aí percebe que não é o pai, vai deslocar para uma outra coisa. Ah, então eu não sei quem, ou eu não sei o que lá, sei lá. Você pega a criança que ela percebe que o irmãozinho que nasceu, ele tem mais regalias porque ele é um bebê. Porque ele é frágil, porque ele é pequenininho. Aí o que acontece com esse sujeito aqui? Ele regride, começa a fazer xixi nas calças, fazer cocô nas calças, começa a falar infantilizado. Por quê? Ele pensa assim, bom, o desejo do outro, o desejo materno, é o bebê, é o pequenininho, é o frágil. Então eu vou ser o bebê, o pequenininho e o frágil, e eu vou ter de novo esse lugar de desejo pelo outro materno. Então, em cima disso, que o Lacan, inclusive, vai repensar o Édipo, os tempos do Édipo, e vai pensar nas três estruturas, neurose, psicose e perversão, a partir disso. Né? Pensando assim que quando tudo deu certo, a metáfora paterna foi instalada, o significante nome do pai está no seu pleno funcionamento, é destinatário do desejo materno, é esse sujeito que está em busca dessa coisa que falta, onde está, né, o nome do pai, aonde está essa parte que falta, onde está aquele que eu preciso me identificar, e vai nesse deslizamento que vai caracterizar a neurose. A neurose é o sujeito aí que subjetivou a lei do pai.
Né? O não do pai está marcado no neurótico. Por isso que a gente fala assim que o neurótico, aquilo que ele fantasia, o perverso atua. E a inveja que neuróticos têm do perverso, porque o perverso seria assim. Ele até diz que aceita a lei do pai, né? O não do pai. Só que aquela coisa meio de filme que você tem no hospital psiquiátrico, que o cara pega a pílula, aí coloca aqui, aí ele põe embaixo da língua e fala, tomei. E na verdade ele não tomou, quando o enfermeiro sai de perto, ele cospe. Então é mais ou menos isso. O neurótico é aquele que pega a pílula da interdição do nome do pai e ele engole. Engolir, vai ficar com os efeitos neuróticos. O perverso é aquele que ele pega, coloca embaixo da língua, finge que engoliu, aí quando o que verifica ali, né, o carcereiro vai verificar, cadê? Já engoli, mas quando o cara sai de perto, tira e cospe. Né? Cospe e faz o que bem entende. Então veja, aparentemente a lei do pai funciona, mas quando o outro não está perto, ele vai lá e faz o que bem entende. É o clássico, é a vida dupla dos perversos, é a vida dupla do pediatra que é pedófilo, do cara que é ginecologista, faz inseminação artificial e abusa das mulheres, do João de Deus, que é o curador lá, que você vai entrar comigo, vai ficar de olho fechado, vou pôr um negócio na tua mão, e por aí vai. E na psicose, essa função, né, o nome do pai, ele não entra como questão de metáfora. E aí, o assunto é comprido, não vai dar para falar muito dele, não, só para dar uma ideia muito geral. Olha só, nós falamos que a psicose, a coisa acontece ao pé da letra. Nunca existiu pílula para ele. Na verdade, existiu, só que ele deu um tapa ali na mão do enfermeiro e foi para os cucuias. Ele vai precisar uma hora da pílula. Mas nós falamos assim que na psicose tem um problema da linguagem que ela não é metafórica. Por que ela não é metafórica? Para ser metafórica, ela tem que ter um buraquinho. Uma metáfora é uma coisa no lugar de uma outra. Mas para você fazer alguma coisa substituindo algo, tem que faltar alguma coisa. Se nada falta, como é que eu vou colocar alguma coisa representando o que está faltando? Agora, se algo está faltando, eu posso colocar alguma coisa representando o que está faltando. Então, essa representação, essa substituição, é a famosa operação metafórica que vai caracterizar o modo neurótico de lidar com a coisa, o modo perverso de jogar, manipular a coisa, mas na psicose não tem a metáfora. Então nós falamos que é o pé da letra. Então tem aquela coisa assim, até eu sempre uso esse exemplo, inclusive tem vídeos meu falando disso no YouTube, do crime das irmãs Papin, que as irmãs que cometem os crimes lá, que matam as patroas, elas matam para se livrar das observações das patroas. E observação. Pensa na Chiquinha, lembra de um episódio do Chaves? Ela fala assim, aquele dia de escolinha. Fala, professor Girafales, diga, posso fazer uma observação? Ele fala, pode. Aí ela levanta e faz assim, ó. Né? Ela faz uma observação, ao pé da letra. E aí nós damos risada nisso, mas isso é puro Lacan. Né? Chaves foi puro Lacan nesse momento, por quê? Ela faz a coisa ao pé da letra e no Irmãs Papin acontece igual. Elas querem se livrar das observações das patroas. Então elas matam as patroas e, para se livrar das observações, arrancam os olhos das patroas e jogam para longe os olhos das patroas para evitar essas observações. Então a coisa é ao pé da letra, não é metafórica, é diferente. Chaves é lacaniano inteiro, é muita coisa de Lacan ali. Penso aí, também uma coisa interessante, deixa eu ver se está aqui meu livro O Tempo e o Cão. Não sei onde é que está, mas tem uma comparação que eu acho que cabe aqui. A Maria Rita Kell, no Tempo e o Cão, ela faz uma explicação sobre a diferenciação de Deus na era medieval e depois na modernidade, assim, né, no mundo contemporâneo, modernidade contemporânea. E coloca assim, o quanto Deus da época medieval é aquele Deus que tudo sabe, tudo vê, tudo tá ali, tudo tá olhando o que você está fazendo errado. Tá o tempo todo ali te medindo, vendo se você tá certo, você sabe onde ele tá, você sabe o que ele quer de você, o que ele espera de você. E ela fala, isso acaba gerando um tipo de comportamento social barra religioso e, obviamente, subjetivação das pessoas. Você tem um destino já montado, você tem uma arquitetura
do que é o mundo, do que é o outro mundo, de quem rege esse mundo, de quem olha, etc. e tal. Né? Então você tem tudo isso, esse olhar, quase o Senhor dos Anéis ali, né? Como é que chama o olho? Sauron? Eu não sei. É muito longo esse filme, eu comia pipoca e dormia. Mas é legal, eu prefiro Harry Potter, mas acho que é isso. E aí ela compara com o Deus, depois ali, né, na modernidade, né, o Deus que vai aparecer, que é aquele Deus que do livre-arbítrio, que você pode fazer o que você quiser, aquele Deus que não espera nada de você. Não espera nada de você. Então, Sauron, obrigado. Então, esse Deus que nada espera, que nada cobra, que nada não sei o quê, ela fala assim: nessa hora, o ser humano se vê livre. Só quando se vê livre, ele fica sem saber o que fazer. Aí nessa hora, gente, ó, faz muito sentido pensar nesse Deus medieval como o pai freudiano. Aquele pai que você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo, eu quero isso, aquilo, aquele pai que manda, o varão ali, né? E o pai lacaniano já é o pai do declínio do pai, da figura do pai, sim da questão do significante do nome do pai, da metáfora paterna. Não se trata mais da figura presente ali, ameaçadora, imaginária, e sim, muito mais. Não que no Freud não tivesse a dimensão simbólica, mas a força do simbólico no Lacan é muito maior. E aí parece muito mais esse pai, ou melhor, esse Deus aí que ela coloca, Maria Rita Kel no Tempo e o Cão coloca, nesse segundo momento aí na modernidade. E é interessante pensar nisso. Tem uma leitura do. Tô ficando desfocado de novo, vou baixar aqui, pegar um nada. Voltei, não estou mais desfocado. É legal pensar aqui também, eu já comentei esse texto várias vezes, mas vou falar mais uma vez aqui, dos irmãos Karamazov, que você tem a passagem do Inquisidor, o grande Inquisidor, que é muito legal esse momento aí, em que você tem uma fala ali do cardeal dizendo para Cristo que o ser humano não foi feito para ser livre, né? Não foi feito para ser livre. O ser humano troca a sua liberdade, troca seu amor a Deus, a sua crença em Deus por um pedaço de pão. O ser humano nasceu para submeter alguém. Precisamos de alguém mandando em nós. Precisamos. Que quando nos dão liberdade, não sabemos o que fazer. Não é à toa que Hannah Arendt ela vai falar das origens do totalitarismo e ela vai falar de um ciclo que existe que toda vez que estamos caminhando para movimentos mais de independências, de liberdade, de inclusão, você tem fortes ondas ultraconservadoras aparecendo, né? Alguém para mandar em você, alguém para proibir você, alguém que seja quase um ditador. Né? Então é legal pensar nisso. E lá nos Irmãos Karamazov vem uma pergunta que é feita a seguinte, que tem um questionamento de Deus. Acho que é o Ivan que está fazendo esse questionamento, que diz assim: se Deus não existe, tudo é permitido? Se Deus não existe, tudo é permitido? Já pensou se Deus não existe, então eu posso fazer todas as coisas? E aí o Lacan, no seminário, ele vai dizer assim, no seminário 2, se eu não me engano. O Jesus Porto trouxe aí que é fato. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você, eu nunca imaginei sentir tanta saudade, meu coração não sabe como te esquecer. Eu andei errado, eu pisei na bola, troquei quem eu mais amava por uma ilusão, mas a gente aprende, a vida é uma escola, não é assim que acaba uma. Então, seguindo aqui, o indivíduo que passa a vida querendo que alguém mande, que passa a vida não querendo que alguém mande nele. Não, isso quem está falando ali é os irmãos Karamazov, o Ivan, o Freud, de alguma forma. E eu duvido muito, assim, né? Porque muito provavelmente quem passa a vida falando que não quer que ninguém mande em si, deve arrumar muita treta com pessoas que vão ser autoritárias com essa pessoa e aí tá na mesma forma conseguindo alguém mandando na pessoa, enfim. A ideia é, né, que nós somos servos, escravos, procuramos senhores para nos submeter. E aí a pergunta é, se Deus não existe, tudo é permitido? E o Lacan responde no seminário, acho que 2, se eu não me engano. Ele fala, é óbvio que é o contrário. Se Deus não existe, nada é permitido. Lacan é sensacional, porque faz muito sentido. Porque se Deus não existe, você não consegue fazer nada, você fica travado. Por quê, gente? Olha que interessante isso. A lei precisa ser clara para você saber o que tem que fazer. Pega, por exemplo, né? Eu lembro quando eu aplicava a prova, eu sacaneava os alunos. Às vezes eu aplicava uma folha assim, escreve o que você quiser.
O pessoal trava. Escreve o quê? Qualquer coisa. Uma coisa o quê? O que você quiser. Mas não sei, fala uma coisa, qualquer coisa. Não, as pessoas querem assim, eu quero tal coisa, eu quero que explique isso, eu quero não sei o quê. Porque a partir disso você consegue se orientar, se organizar e a partir disso se movimentar. Como diz o Levi-Strauss, as interdições possibilitam as circulações. No livro Estruturas Elementares do Parentesco, vai colocar assim: enquanto não existe interdição, ou seja, onde não existe a castração, não existe o nome do pai, não existe a lei, eu não sei onde eu posso circular. Enquanto eu não sei aonde eu não posso ir, eu não sei para onde eu posso ir. Por isso que é importantíssimo os pais interditarem os filhos. Não, meu filho que escolhe o que ele quer, escolhe a roupa que quer, escolhe não sei o que, cara, é um desastre. Né? Escolha, reduz as opções, não deixa a pessoa em todas as escolhas que não escolhe nada. Então é legal pensar nisso, porque na verdade, então, se Deus não existe, nada é permitido. E aí, voltando para a terceira margem do rio, eu penso muito nesse momento, que esse pai fica num lugar em que ele não fica lá fazendo essa função de, se ele ficasse parado naquele, fizesse a função necessária naquele momento, ele poderia circular o garoto, né, o que depois envelhece, né, o filho, mas ele fica num lugar em que ele que existe e não existe ao mesmo tempo. Ele existe, ora não existe, mas parece que não consiste enquanto função simbólica. Ele me parece muito mais um pai que é real, porque está lá a presença física, né? Com suas dimensões imaginárias, mas em termos de função simbólica, que raio deseja, ou quem deseja isso, quem fica ali fascinado como canto de sereia é o filho. Né? Mas acontece essa posição do obsessivo, no fim das contas. Essa posição do obsessivo que é, se não tem a lei, eu não sei me mexer. Eu preciso trabalhar na lei, alguém que mande, eu preciso de regras, eu preciso de ordens, eu preciso de todas essas coisas, eu preciso de um general que mande em mim. Bom, caminhando aqui para já encerrar, porque já faz muito tempo que eu estou aqui. Na verdade, eu estou. Que aí, voltando aqui para a terceira margem do rio, acho que dá para pensar nesse aspecto, né? Então, desse pai que não está ali, fica nesse pai que não sabemos o que ele quer, um pai enigmático, um pai que não tem uma consistência, um pai que a mãe já não direcionava o desejo para ele, ela já era aquela que mandava, lembra? E depois que ele chega e fala assim, vou catar minha canoa, nem fala, ele pega a canoa e vai embora. Ela fala, se você vai, você fica lá e não volta. Ou seja, ela meio que rompe com esse desejo, e aí meio que esse filho ocupa o lugar dessa mãe de ficar ali à mercê. É meio como a mãe, por não fazer essa função de desejar, ele fica nesse lugar de desejo por esse pai enigmático, esse pai à deriva o tempo todo. Até uma das expressões que eu encontrei faz sentido, ele fica melancolicamente preso ao pai. Porque o melancólico, se a gente for pensar, não digo que é melancolia aqui, mas só para pensar um pouco. Quando você pega o texto do Freud sobre luto e melancolia, ele fala no luto, nós temos a nossa libido ligada a um objeto. Se esse objeto se vai, essa libido então se retrai para o próprio eu e eu abandono esse objeto. Agora, na melancolia, esse objeto morreu, mas não existe um desinvestimento. Continua um investimento no objeto morto. Que, aliás, cara, essa câmera foi uma bica e ela parou de funcionar. É tipo isso, ó, eu não vou jogar fora, tenho que levar para arrumar, né? Porque parou de funcionar, morreu aqui, eu tô apegado a ela porque é muito legal, mas não tá funcionando. Mas entende? Você fica apegado a isso e isso é a característica da melancolia. Aí, por fim, uma ideia, lembrando lá que uma das coisas que foi trazida é a questão da culpa. A culpa por ele sentir que o pai não deseja, nem isso, nem o amor do pai ele tem. Eu pensei numa coisa seguinte, eu acho que ali, pensando nos estudos que eu faço sobre neurose obsessiva, essa questão que eu falei da substituição, é que geralmente na neurose obsessiva você pensa na substituição para satisfazer o desejo materno. Mas no caso ali, meio que a mãe vai embora e deixa ele ali, ó, você que vai satisfazer o desejo, né, do seu pai, vai ficar tentando de alguma forma atrair para si aquela função que ela não preencheu, por exemplo. E aí ele fica ali e também tem um outro lado, a questão do abandono dele, do pai. Abandona, não diz porque, simplesmente vai embora, deixa a deriva. Eu pensaria em algo assim de um certo ódio, por justamente ter ficado ali, largado, abandonado. É quase aquela coisa assim, ó, você não me ensinou
sei lá, a ser um homem, a ser um adulto, a fazer alguma coisa. Tanto que ele inventa, ele fala assim, ó, quando alguém me elogia, quando alguém me faz algum tipo de elogio, ele fala assim, foi meu pai que ensinou. Ele meio que construía uma história ali, uma mentira, para dizer que teve esse desejo e que tem alguma construção ali, mas o pai não deixou, o pai foi embora, deixou sem recurso. Lembrando quando nasce o amor, tem a ver com recurso também. Então o recurso não foi deixado, e aí eu penso o seguinte, de um certo ódio que já tinha ali. Eu acho que é um amódio, vou colocar um amódio para você. Mas olha o que eu penso. A questão da culpa, eu penso muito na ideia do Freud, que ele fala que a culpa vem antes do crime. Né? Essa ideia da culpa vir antes do crime é bem interessante no Freud, porque normalmente a gente pensa assim, a pessoa comete um crime e aí se sente culpado. Freud, ele já pensa assim, nós somos seres que nos sentimos culpados, e ele se baseia muito no Dostoiévski, os irmãos Karamazov, nós já nos sentimos culpados e procuramos algum tipo de crime, fazer alguma coisa meio que para legitimar, para ligar essa culpa a alguma coisa. Então, assim, somos seres marcados pela culpa, mas essa culpa, se não tem nada, fica a culpa que nos consome. Agora, se eu cometo um crime, meio que eu tenho um motivo para essa culpa. E aí, na minha viagem, eu pensei o seguinte: ele já tinha esse ódio em relação ao pai, o amódio, como foi colocado, beleza, não tem problema. E que de alguma forma, assim, meio que uma quase vingança, tipo, olha, eu vou ficar aqui, eu vou te aguardar uma hora. E ele fica numa certa formação reativa, cuidando do pai, mas com ódio. Uma hipótese. Cuidando do pai, mas com ódio. E aí ele diz assim, ó, vem cá, que eu vou te substituir. Mas eu acredito, pensando nesse na culpa vem primeiro, de alguma forma ele já sabe que ele não vai ocupar esse lugar. Que ele chama o pai, mas eu percebo que ele enganou o pai naquela hora. Ele chama o pai e se treme inteiro, talvez de desejo ou de culpa, ou sei lá eu, porque ele sabe que na hora H ele não vai ocupar esse lugar. É quase assim uma vingança, talvez. Claro que tem outras possibilidades, não conseguir superar o pai, de não conseguir sustentar esse lugar do pai, de não querer, a gente pode pensar em outras coisas mais óbvias, eu tô tentando pegar um raciocínio diferente. A ideia, né, de não se identificar com o sintoma do pai, então na hora H da transmissão do sintoma, ele fala assim, não quero, ele rompe, e nesse rompimento que ele corre, é só aí, quando ele nega esse lugar de dublê do pai, de continuidade do pai, de identificação presa ao pai. Só que ele consegue fazer isso e talvez de alguma forma até mostrar o seu ódio quando ele vai lá e chama e depois frustra o pai, ele frustra o pai e pode correr. E talvez nessa hora que ele frustra o pai, ele pôde ver o desejo do pai. Porque o pai, até então, nunca desejou vir até a borda. Só que quando ele falou assim, ó, eu troco com você, o pai começou a ver, falou assim, ah, esse é o desejo dele. Esse é o desejo dele e eu tô fora. Porque ele vai continuar desejando já que eu vou embora. Então, nessa hora, tudo muda pro filho. Agora ele pode desejar, pode circular, apesar de já estar velho. Né? É legal, não vai dar tempo aqui, mas também pensar no ponto de vista do pai na história, né? Porque a gente está falando tudo isso do ponto de vista do filho. Mas e se pensar assim, cara, o que esse pai fez? Ele tinha um desejo, que ninguém sabe qual é, mas ele foi lá, catou a canoa, mandou fazer, foi pro rio e ficou lá. Pô, mas você não tá indo pro fundo. É como você faz assim, e daí? Você não tá vindo pra cá, e daí? Você não pode ficar aí, posso. Então, meio que assim, vamos supor que ele desejou isso. A gente pode dizer que ele não cedeu de seu desejo. Por favor, não cometa um erro que eu estou vendo direto na internet de falar assim que o Lacan disse que a culpa aparece quando cedemos ao desejo. Eu vi isso em vários lugares, de psicanálise e tudo mais. A culpa vem quando você cede ao desejo, ou seja, quando você realiza o desejo. Não é isso. A culpa, Lacan, é quando você cede de seu desejo, ou seja, quando você abre mão do seu desejo. Abre mão de desejar. Aí que está a culpa. Então, cuidado, que eu tô vendo. Essa semana, por acaso, eu vi várias postagens de nomes assim legais, falando, ó, o Lacan fala que a culpa é quando você cede ao desejo, ou seja, quando você realiza seu desejo. Ele não falou isso, é cede de seu desejo, abre mão de desejar, abre mão do seu desejo. A culpa tá aí. Então, pensando aqui, ó,
Se a gente for pensar, esse pai, no fim das contas, ele teve ali seu desejo acima de tudo, não cedeu de seu desejo, falou assim: quer saber? Dane-se todo mundo, eu vou ficar aqui. Mas claro, né? Agora para finalizar tudo, já acabou na verdade, isso tudo são só brincadeiras para tentar se aproximar um pouco, fazer algumas especulações do que o Guimarães Rosa quis. O Guimarães Rosa é genial, né? Então tem muita coisa nesse texto. Eu fiz aqui, mais uma vez, eu não fiz uma interpretação desse texto. O que eu fiz aqui é mais a partir de pontos do texto, aproveitar como gatilhos, né? Como pontos de reflexão sobre a clínica, sobre a prática, sobre situações problemáticas e por aí vai. Beleza, gente? Então é isso aí. Obrigado aí pela participação. Vou finalizar a live por hoje, live aula. Amanhã, ou ainda hoje, não sei, ela fica disponível, né? Acho que é amanhã só. E semana que vem, segunda-feira que vem, tem a live falando sobre caçambas Dom Corleone. Total, cara. Semana que vem, falar sobre sadismo em Marquês de Sade, no livro Filosofia na Alcova. E depois, na outra semana, masoquismo, a partir do Vênus das Peles do Sakai Masoch. O amor é um produto do gozo? Bom, depende, né? Porque pega o primeiro, o Desler Lacan, para a gente falar primeiro o que você está chamando de gozo. Porque gozo é o ponto cego da psicanálise lacaniana, que todo mundo joga tudo lá. Agora, em geral, o que eu penso é que o amor ele vem como uma forma de um prêmio de consolação pela impossibilidade da relação sexual. Talvez assim, a impossibilidade de gozar é que você então cria o amor, produz o amor. Eu penso mais para aí. Beleza, gente? Obrigado aí pela participação, pela contribuição.